Então, dando continuidade ao nosso trabalho, hoje nós vamos apresentar o corpo da caldeira. Na parte da nossa falação anterior, nós falamos então da fornalha. Então nós vamos entender, como nós entendemos, a fornalha como a parte da caldeira geradora de calor. É onde se gera o calor. Porque nós precisamos desse calor para ele passar pelo interior dos tubos de gases quentes da caldeira que nós vamos apresentar. Esses tubos de gases quentes estão mergulhados dentro d'água, organizados em em dois ou em três passos. Nessa caldeira que nós estamos apresentando, é uma caldeira geradora de vapor horizontal flamo-tubular. Então, por isso, a palavra flamo-tubular é porque os gases vão circular por dentro dos tubos de gás quente. Então, nessa representação aqui, esses são os tubos. Então, esses tubos, eles estão mergulhados dentro d'água. Os gases quentes passam pelo interior desses tubos. Os gases quentes que foram gerados lá na combustão do combustível sobre a grelha da fornalha. Então, esses gases quentes succionados pelo exaustor, nós já comentamos que o exaustor está lá na frente da caldeira. E tudo que tiver antes do exaustor está succionado. Então, o exaustor fica succionando, puxando. Então, esses gases são succionados lá da fornalha e entram no que nós chamamos aqui o primeiro passe da caldeira, exatamente no duto central, no tubo central. Esse tubo central, que é exatamente onde dá-se o primeiro passe, você vê que tem os gases quentes circulando por dentro dele. Logicamente, a parede desse tubo está aquecida. E o calor, que é a energia, vai aquecendo a água. Em todos os tubos, tanto os tubos do primeiro passe, que é exatamente esse do duto central, como dos tubos do segundo passe, que passa pela parte inferior da caldeira, que os gases quentes, sobe. Essa caixa é a caixa de reversão traseira e essa caixa é a caixa de reversão dianteira dos gases. E os gases vão circular no terceiro passo. Então, esse exemplo de caldeira nós temos caracterizado três passos. Primeiro passo, o duto central. Segundo passo, os gases retornam passando pelos tubos inferiores do corpo da caldeira. Quando chega na caixa de reversão, sobem e vão para o terceiro passo. Depois do terceiro passo, eles vão seguir para o chaminé. Lembrando
que o exaustor é o responsável para fazer com que esses gases façam esses 3 passos pelo interior dos tubos de gás quente, aquecendo a água, para essa água sair do estado líquido para o estado gasoso, que nós chamamos então vapor, que é o chamado vapor saturado. Nós voltamos já para a explicação de como acontece então o vapor. Mas já percebeu-se aqui o que acontece com a circulação dos gases quentes pelos tubos de gases quentes, aquecendo a água, para a água sair do estado líquido para o estado gasoso. Pois muito bem. Então, entrou gases quentes que vieram da fornalha, e depois que esses gases quentes passam fazendo o trabalho de trazer o calor para aquecer a água, para a água se transformar do estado líquido para o estado gasoso, que é exatamente o vapor, depois que esses gases saem, nós podemos chamar então agora de fumaça. É os fumos, né? E dependendo do combustível que se esteja queimando sobre a grelha da fornalha, nós vamos ter os poluentes, dióxido de enxofre, dióxido nitroso, dióxido de carbono, o famoso CO2, óxido nitroso, óxido de carbono, as partículas, que é exatamente o que não queimou totalmente e fica aqueles micro pedaços de combustíveis, e a cinza, que os senhores sabem que a cinza ela vai ficar depositada, ela vaza pelos furos da grelha e fica depositada no cinzeiro. Mas no futuro, nesse nosso trabalho, nós vamos trabalhar os poluentes. Já posso adiantar que entre a fornalha que segue os gases quentes, que vai sair como fumaça, succionado pelo fumaça que segue para o chaminé. Mas para chegar no chaminé, essa fumaça, ela não pode sair de como sai da caldeira e já ir lá para o chaminé. Tem que passar por um tratamento. Então, antes do exaustor e a caldeira, se trabalha então com um ciclone. Nós vamos explicar o que é o ciclone, mas ele vai ter a função de tirar o grosso da fumaça. Foi muito bem. Mas não tira tudo. Na prática, nós projetando ciclone, a gente vê que fica lá as fileiras de fumaça. A parte, diria, da fumaça, aquela parte mais pesada, né? Mas a parte fina, a fuligem, segue. Aí passa pelo exaustor que sopra para um lavador. Aí o lavador, como o próprio nome diz, lava essa fumaça. Essas partículas, essas fuligens, quer dizer, são umidificadas e caem como lama na bandeja do lavador. Com isso se consegue ter uma boa limpeza dessa fumaça. Com certeza nós conseguimos baixar dentro dos padrões permitidos pelo meio ambiente o CO2, as partículas. Agora, o SO2 e o NO2,
O SO2 é dióxido de enxofre, ele está muito presente no combustível sólido carvão mineral, mas aí, numa situação de lenha, numa situação de casca, de castanha, casca de fava d'antas, nós teríamos que pegar essa casca e fazer uma análise cromatográfica para ver se há a presença do SO2, do NO2, mas com certeza do dióxido de carbono estará presente. Mas esse tratamento vai deixar dentro dos parâmetros permissíveis pelas sociedades de meio ambiente que cuidam desse controle. E a empresa não vai cometer nenhuma infração contra o meio ambiente. Bom, então, falando agora da água, essa água foi aquecendo e se transformou-se em vapor. Só que esse vapor ele está enclausurado no que nós chamamos câmara de vapor. Vocês observem que tem essa cúpula, tem esse espelho aqui frontal e o espelho traseiro. Então, e fica esse volume físico. E quando a água se transforma do estado líquido para o estado gasoso, que nós chamamos então de vapor, esse vapor expande. Ele expandindo, ele está enclausurado, vai criar então a pressão interna. Numa caldeira, nós conseguimos fazer com que essa água se transforme em vapor, passando do estado líquido para o gasoso, em uma temperatura de 8 kgr por centímetro quadrado. Com isso, nós vamos alcançar uma boa temperatura do vapor, 160, 170 graus centígrados. Enquanto, se essa água vaporizar no meio ambiente, não passa de 100 graus centígrados. Então, eu apresento aqui a câmara de vapor. É aqui que está todo o vapor. Só que esse vapor está fortemente comprimido. Ele sai, então, pela válvula de bloqueio e segue para o processo industrial. Então, os senhores estão vendo aqui, essa parte superior aqui do corpo da caldeira é o que nós chamamos câmara de vapor, que é exatamente, olhando frontalmente, esse desenho. Aqui está a câmara de vapor. E surge, então, a pressão interna, porque esse vapor quis se soltar, quis se liberar, não pôde, porque ele está enclausurado. Ele sai, sim, pela válvula de bloqueio, exatamente para servir ao processo industrial. E a caldeira, como já foi informado, se caracteriza pela pressão operacional que o cliente industrial está esperando e uma vazão de vapor em kg por hora, uma vazão máxima. Então, esse vapor vai sair pela válvula de bloqueio, que está aberta, e vai chegar lá, tomando como exemplo, um trocador de calor de uma máquina do processo industrial. Muito bem, falamos então da câmara de vapor. Bom, nós temos ainda aqui a parte de instrumentação, que podem ser de controle, podem ser de segurança e podem ser simplesmente de indicação. Então, como indicação, nós vamos ter um manômetro que vai indicar a pressão do vapor que está no interior da câmara de vapor. Se pode, opcionalmente, colocar também um termômetro
que vai informar a temperatura do vapor na câmara de vapor. Então, são os instrumentos de indicação. Agora, de controle, nós vamos ter o pressostato. Esse pressostato, ele é o responsável para mandar ligar e desligar o exaustor. Porque quando o exaustor está ligado, está circulando gases quentes pelo interior dos tubos de gás quente, fazendo com que se gere mais vapor aqui na câmara, porque está aquecendo a água. Chegou a pressão operacional, tudo ok. Aí o pressostato manda desligar o exaustor. Opa, não é mais preciso agora, o operador está colocando lá lenha no interior da fornalha. Existem processos automatizados, existem processos manuais, mas o princípio é o mesmo. Caldeira alcançou a pressão operacional. Se o operador insistir em colocar lenha, ele está causando dois problemas. Primeiro, gastando lenha desnecessária e forçando a pressão acima da pressão operacional, que pode abrir até a primeira válvula de segurança. Mas continuamos nos instrumentos de controle. E vem a garrafa de nível que manda ligar ou desligar uma das bombas que estejam selecionadas para encher a água aqui na caldeira. Então nós temos aqui a bomba 1, a bomba 2, exatamente a água da caixa d'água misturada com o condensado, que é para aquecer mais a água. Nós vamos ter um ganho, vamos botar menos combustível, porque a água já está um pouco aquecida, e essas bombas são responsáveis para o enchimento. E a garrafa de nível fica controlando, mandando. Quando alcança esse nível, é o nível de desliga a bomba. Opa, chegamos no nível operacional. Desliga a bomba. Não precisa mais colocar água no interior da caldeira. Consumo de vapor no processo industrial. Vai baixando o nível d'água no interior da caldeira, porque o vapor está indo para o processo. Há o consumo de vapor lá no processo. Opa, chegou no nível, liga a bomba. Manda ligar a bomba. Compensa. E fica ligando e desligando bomba. Se houver algum problema, nós entramos numa situação crítica, que entra num chamado nível crítico, toca uma sirene, que é para o nosso amigo operador agora, e operar o injetor, porque os tubos de gás quente não podem ser descobertos, porque senão a caldeira pode entrar em sobreaquecimento, e vai ser uma explicação mais à frente. Mas já posso adiantar, se a caldeira entrar em sobreaquecimento, a chapa fica fragilizada, a tensão admissível do material cai e a pressão interna pode superar a PMTA naquela ocasião, porque a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, ela é calculada com uma curva de temperatura, relacionando a espessura da chapa e a tensão admissível do material. Mas a caldeira muito aquecida, a tensão admissível do material cai muito. Então, a pressão interna pode, se esse sinal aqui desaparecer e ficar ao contrário,
a caldeira pode explodir. O que nós não queremos que aconteça. Bom, está explicado o controle de liga e desliga a bomba e o injetor. É interessante já avisar, o injetor só trabalha com água com a temperatura menor do que 40 graus centígrados. Nós vamos ter um capítulo só falando de injetor. Por isso essa água do injetor, ela vem de um tanque de água fria. Bom, e vamos falar agora das válvulas de segurança. Então nós temos na caldeira duas válvulas de segurança. A primeira e a segunda, que elas têm que abrir de forma escalonada para proteger a caldeira. Só que a válvula de segurança 2, por norma, tem que ser regulada com a pressão igual a PMTA ou inferior. E a válvula de segurança 1 inferior à regulagem da válvula de segurança 2. Então nós sintetizamos aqui a explicação do corpo da caldeira. Falamos da câmara de vapor, falamos da garrafa de nível que controla, manda ligar e desligar a bomba. Falamos, existe os espelhos, né? Como eu mostrei. Temos dois espelhos, um traseiro e outro frontal. Os tubos de gás quente, nós explicamos, as duas bombas, o injetor, o trapézio é para fazer a reversão dos gases nessa caldeira de 3 passos. Temos uma válvula de descarga de fundo, que é para descarregar os sólidos em suspensão e a lama. Inclusive, já posso adiantar, água para a caldeira é coisa séria, porque ela pode provocar incrustação, ela pode provocar corrosão. Então a água para uma caldeira tem que estar dentro dos parâmetros que atenda a caldeira, dos parâmetros físico-químicos. Eu sempre aconselho que tenha um profissional que faça essa análise. Existem empresas especializadas somente nesse assunto. Então, está apresentada o corpo da caldeira. No caso aqui, uma caldeira geradora de vapor horizontal, flamo tubular, de 3 passos.